nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso os faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Prontos pra lutar e não recuar, nunca desistir, nem desanimar, e o Evangelho ao mundo levar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse
paz do Senhor para todos os amados irmãos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Monte Sião. Mais uma escola bíblica chegando até você. Glória a Deus. Somos privilegiados por tamanha honra, onde o Senhor Jesus ele nos concede essa palavra tão maravilhosa, poderosa palavra dele chegar ao nosso lar, irmãos. E o meu desejo é que nós não venhamos pisar em favos de mel. Glória a Deus. Há tantas pessoas, cristãos, em países de perseguições, que se eles pudessem pelo menos ter uma Bíblia, eles estariam felicíssimos. E nós temos tantas coisas, amados. Temos Bíblia, temos culto online, temos escola bíblica online. Será que nós temos prestigiado tudo isso que Deus tem nos feito? Que nós vamos refletir um pouquinho nisto. Amém? Vamos orar ao Senhor, Glória a Deus. Mas antes, vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus, porque aí nós oramos também, certo? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 ao 13. Que diz assim a palavra do Senhor: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Oremos. Deus eterno, soberano, é no nome do teu Filho amado, Senhor, que estamos reunidos no teu nome, Senhor, para juntos, ó Deus, meditarmos nesta palavra que nos dá vida, que nos renova, que nos dá força. Ó Deus, a tua palavra que é a verdade, Senhor. Continua conosco, Senhor, nessa escola bíblica dominical, falando aos nossos corações, Senhor, que o teu Espírito Santo ministre esta aula, usando-nos como instrumento pela tua infinita misericórdia e graça. É assim que eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ver na lição de hoje, amados, o diaconato, a lição do dia 27/6/2021. E o texto áureo, glória a Deus, o texto de ouro que resume toda esta lição, vai ser o versículo 13, que nós acabamos de ler. 1 Timóteo 3,13 diz assim: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. E a verdade prática: embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. E você vai ver por quê, certo? Na introdução, a gente pode ver isto lendo Atos, que no primeiro século da era cristã, a igreja cresceu pela graça, pelo poder do Espírito Santo do Senhor. E na medida que a igreja cresceu, problemas surgiram, principalmente os problemas de esfera social. E agora, o que fazer? Se os líderes da igreja precisavam ministrar a palavra, ter tempo para ministrar a palavra, e agora, quem ia ajudar na esfera social?
Então, houve uma assembleia, né? E uma decisão unânime e sábia, glória a Jesus, foi encontrada. E assim, a igreja de Jerusalém escolheu 7 homens cheios do Espírito Santo, para administrarem esse importante negócio, como nós podemos ver o versículo 3 de Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6, versículo 3, diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. E é isso que nós vamos estudar nessa lição. Nessa lição nós vamos estudar esse importante ministério, né? É um ministério, glória a Deus, de serviço, que até hoje faz parte do ministério das igrejas de Cristo na terra. E o primeiro ponto, missionário, a diaconia de Jesus Cristo. Claro que temos que abrir a escola bíblica com esta diaconia extraordinária, né? É a diaconia do Senhor Jesus Cristo. O termo diaconia significa, né, no grego, ministério. Então, esse termo diaconia no grego significa ministério e também significa serviço. A gente olhando para a vida do Senhor Jesus Cristo, é claro e muito fácil de detectar que a vida do Senhor Jesus foi uma verdadeira demonstração de diaconia. O Senhor Jesus, ele viveu para servir. Ou melhor, o Senhor Jesus, ele nasceu com o propósito de servir, né? E o maior serviço que o Senhor Jesus Cristo nos prestou foi ocupar o nosso lugar na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? Então ele foi apóstolo, como diz Hebreus 3:1. Ele foi profeta, como diz Lucas 24:19. Jesus foi evangelista, como diz Lucas 4:18-19. Jesus foi pastor, como diz João 10:11. Mas, principalmente, o Senhor Jesus, ele foi diácono por excelência. Que coisa linda, amados. O apóstolo Paulo fala disto, desse serviço, dessa diaconia, em Filipenses 2, e o versículo 6 e 7. O apóstolo Paulo diz assim para os filipenses: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Glória a Deus. Tomando a forma de servo, que no original é humildade. Glória a Deus. O próprio Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e sou também humilde. Humildade não é se trajar de uma forma simples, para que as pessoas notem: nossa, como fulano é humilde, olha como se veste. Não. Humildade não é isso. Humildade brota de dentro para fora. Humildade faz parte de caráter. Glória a Deus. Quem é humilde não é soberbo. Quem é humilde não é orgulhoso. Quem é humilde procura agradar. O humilde procura servir. Louvado seja o nome do nosso Deus. E o segundo subponto desse primeiro ponto: serviço de escravo.
Nas outras escolas bíblicas, nós vimos aquela passagem linda de João, capítulo 13, quando na última Santa Ceia, na véspera, glória a Deus, daquele sacrifício maravilhoso para nos salvar que Jesus fez, o Senhor Jesus, depois da ceia, glória a Deus, o Senhor Jesus tomou uma toalha, tomou uma bacia com água e foi lavar os pés dos discípulos. Isso era um serviço de escravo. Quem geralmente lavava os pés dos senhores eram os escravos. Então Jesus mostrou, glória a Deus, né, praticamente no seu último dia aqui na terra, aleluia, como homem, ele mostrou a importância de servir. Pedro se constrangeu, não, Senhor, não é assim, glória a Deus. E o Senhor disse, é assim que eu quero, glória a Jesus. Eu quero ensinar para vocês o que é ser cristão. O que é ser cristão? Hoje em dia, cristianismo, irmãos, na sua maioria, cristianismo é fama, cristianismo é riqueza, cristianismo é profissão, cristianismo é ter lucro. Não. O texto sagrado, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina que cristianismo tem que andar lado a lado com humildade. E nessa demonstração linda do Senhor Jesus, né? Tomando a toalha com a bacia, ele estava nos convocando a compreender o serviço cristão que deve ser realizado com muita humildade e simplicidade. O terceiro subponto, o discípulo, o discípulo ele é um serviçal. O discípulo foi chamado para ser um serviçal. Glória a Deus. Certa vez, Tiago e João, a gente pode ver essa história, né? Em Mateus do 10, capítulo 10, do 35 ao 37, nós podemos ver que certa vez João e Tiago, eles pediram ao Senhor algo. Sem compreender o que é ser cristão, o verdadeiro cristianismo ensinado por Jesus, eles quiseram sentar à direita de Deus no reino. Uma à direita, outra à esquerda, ao lado do Senhor. E a resposta do Senhor Jesus foi: olha, os homens, no reino dos homens é assim. O maior é quem está sendo servido. E o menor é quem serve. Eu vim mudar, glória a Deus, esta norma. Eu vim mudar este conceito. Entre vocês não será assim. Entre vocês o maior será o que serve. Que coisa linda, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele mostra o quão valoroso é servir. O próprio Jesus, ele nos deu grandes parábolas acerca do serviço. A parábola dos talentos. Aleluia, a palavra do servo fiel. Aleluias, a palavra das minas. O Senhor, ele valorizou o serviço. Glória a Deus, né? Aleluias. Segundo ponto, a gente pode ver a instituição dos diáconos na igreja primitiva. Glória a Deus. A palavra diácono no grego, que é diáconos, segundo o dicionário Vini, refere-se àquele que presta trabalhos voluntários. Ele não faz para ser visto. Ele não faz com a intenção de galgar degraus. Ele não faz porque alguém manda.
ele faz, porque a alma dele está lá, dentro da alma dele, do coração dele, o desejo de servir. Glória a Deus, né? Então, aquele que presta trabalhos voluntários, exemplo dos criados domésticos, né? Um bom criado doméstico, ele não servia por obrigação, ele servia porque ele amava fazer o melhor para o seu Senhor. Outra palavra grega relacionada a diácono é doulos, e essa significa um servo, um escravo. Glória a Deus. Portanto, a ideia é de um serviço voluntário. Hoje nem mandando querem fazer. Aleluia. Hoje nem pedindo muitos não fazem. Felizmente, amados, as pessoas tinham o prazer de servir. O mundo, ele mudou muito. Glória a Deus. Porque as pessoas mudaram. Os conceitos mudaram. Glória a Deus. Hoje, as pessoas, elas valorizam o ser e não o ter e não o ser. Hoje as pessoas valorizam muito, glória a Deus, né, posições. E não é assim que a Bíblia ensina. Glória a Deus. A Bíblia ensina que o servir é maravilhoso. E quando nós estamos ligados, cheios do Espírito Santo de Deus, nós sentimos prazer em servir. Segundo subponto, a origem do diaconato. A origem do diaconato foi uma bênção que gerou essa origem. Foi um problema que gerou a origem dos diaconatos. E foi uma reivindicação. A bênção, a igreja cresceu. A igreja estava se multiplicando, caindo na graça, o povo caía na graça. Glória a Deus, a igreja caía na graça do povo, o povo se envolvia com esta graça. E a Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava na igreja aquele que se havia de salvar. Então a igreja começou a crescer. Foi uma bênção. Mas surgiu um problema. Assim como a igreja crescia, houve problema na esfera social. As viúvas começaram a reclamar. As viúvas hebraicas e as viúvas gregas. Glória a Deus, porque elas estavam sendo mal servidas. Glória a Deus, né? Então eles começaram a reclamar. Então eles, né, vendo a situação da igreja, glória a Deus, começaram agora a se reivindicar a alguma atitude tomada pelos líderes cristãos. E foi aí que eles, com grande sabedoria, é o terceiro subponto, escolheram os diáconos como missionária orando. Eles não escolheram pelo dízimo, que era gordinho. Eles não escolheram porque era parente dos líderes da igreja. Não. Eles não escolheram porque fulano indicou, Beltrano indicou. Não. Eles escolheram orando. E Deus mostrou homens de caráter. Homens cheios do Espírito Santo. Homens que compreendiam a missão de servir. Glória a Deus. E eles colocaram as mãos sobre os diáconos. Aqueles 7 homens, né? Estevão, grande mártir da igreja primitiva, estava entre eles. Cheios do Espírito Santo. Eram 7 irmãos com boa reputação. Não foram indicados não por ninguém, por coleguinhas não. Eram homens cheios de reputação. As pessoas conheciam o testemunho deles. Eram homens de caráter. Não eram homens que compravam e deviam, que alguém chegava batendo na porta deles, cobrando, não. Eram homens honestos. Louvado seja o nome do Senhor. Cheios de sabedoria. Glória a Deus. E o problema foi resolvido.
Deus estava na vida daqueles 7 homens e o problema da igreja foi resolvido. Assim eles puderam executar as mudanças necessárias, resolver uma questão, glória a Deus, que poderia trazer sérios problemas para a igreja de Jerusalém, né? E o terceiro e último ponto, o perfil e a função do diácono. Primeiro subponto, qualificações dos diáconos. Glória a Deus. No livro de Atos, né, no capítulo 6, que a gente pode ver, e também nessa primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 8, nós podemos ver muito bem que as atribuições necessárias para os pastores são as mesmas para os diáconos. Glória a Jesus. Ou seja, quem está na frente, quem está na obra, tem que dar testemunho. Tem que ser irrepreensível. Alguém tem que olhar e dizer, é homem de Deus, eu conheço a vida dele. Aleluia, não é trambiqueiro, não é mentiroso. Não vive gritando com a esposa, não trata a esposa mal, não trata os filhos maus. Aleluia, os vizinhos conhecem que é um homem de Deus. Tem que ter boa reputação. Glória a Deus. E a primeira coisa, caráter moral. São corretos. Aleluias. Né? São íntegros. Eles não têm língua dobre, ou seja, eles não vivem com duas conversinhas. A palavra desses homens é sim, sim e não, não. Aleluia. Glória a Deus. Sua função é exatamente a de executar trabalhos administrativos na igreja local. Eles precisam auxiliar nos cultos. O diácono não é para chegar na igreja e ficar sentado na cadeira olhando para o mundo, não. O diácono, ele tem a obrigação, a gente vai ver algumas funções dele aqui. Glória a Deus. Aleluia. A letra B. Caráter espiritual. Além dele demonstrar um caráter moral, o modo de agir, ser íntegro, aleluia, ser sincero, ele também tem que mostrar um caráter espiritual. Tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, mas não piso no meu pé. Que negócio é esse? Eu saí da graça porque a minha mulher me irritou, meus filhos me irritaram. Tá tudo errado. Essa é uma demonstração que falta muito da presença do Espírito Santo de Deus na vida. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, ele prova, aleluia, o seu caráter espiritual. Quando as pessoas provocam, e ele continua sóbrio, manso, humilde. Glória a Deus. Porque é aí onde nós provamos que realmente somos mansos, na hora da tribulação. Ele também tem que ter caráter familiar. O candidato deve ser marido de uma mulher, fiel à sua esposa, e deve ser um bom pai. A exemplo dos bispos, os diáconos devem ser zelosos com o seu lar. Se o lar dele for uma baguncinha, como é que ele vai organizar, aleluia, a casa do Senhor? Primeiro, o diaconato começa em casa. Aleluia, glória a Deus. O serviço do diácono, a sua família, revelará como ele servirá a igreja local. Como ele serve em casa, vai demonstrar como ele vai servir a igreja. Aleluia. Por isso que não tem que ser por apresentação, por amizade, por parentesco, por dinheiro. Tem que ser pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. E a terceira, glória a Deus, é a função dos diáconos de hoje. Olha o que eles devem fazer. É primordial um diácono na igreja. Ele auxilia de uma forma extraordinária, amados, a função do diácono.
Eles auxiliam a servir a Santa Ceia, na Ceia do Senhor, a recolher as contribuições. Ele auxilia, ele serve para a manutenção da igreja local nos dízimos das ofertas. Ele também auxilia na ordem, na segurança da liturgia do culto. Aleluia! O diácono, ele não é para ficar sentado na cadeira, abrindo aspas e fechando aspas, assistindo o culto. O diácono vai para adorar a Deus no culto, servindo ao Senhor. Chegou alguém, o diácono está lá para receber, para colocar na cadeira, sentar no local adequado. Tem uma criança correndo para lá e para cá, o diácono educadamente chega para os pais e, por gentileza, mãe, pegue sua criancinha para não atrapalhar a liturgia do culto. Aleluia, o diácono viu alguém entrar embriagado, o diácono tem que tomar atitude. Aleluia! No início, com o porteiro que está ali observando, conversar. Aleluia! Para que a liturgia do culto permaneça em adoração ao Rei da Glória. Glória a Jesus. Que missão extraordinária. Que nós possamos, orar para que Deus mande homens assim. Levante homens compromissados, servos de Deus, compromissados. Aleluia, porque a Bíblia deixa bem claro, olha, no versículo 13, porque os que servirem bem como diácono, mas ninguém quer ser mais diácono, hoje quer ser logo pastor. E o pior, quer ser nem mais pastor, quer ser pastor presidente. Aleluia. Só o sangue de Jesus para ter misericórdia, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas olha a palavra do Senhor. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. O pastor sabe com quem pode contar. Glória a Deus. Conclusão. O diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver essas questões. Hoje, os diáconos servem a igreja em diversos trabalhos diferentes, ajudando a liderança da igreja local. E eles devem valorizar o seu trabalho. Glória a Deus, É de grande importância hoje os diáconos para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Honrem o seu chamado, diáconos. E que nós venhamos honrar os diáconos e orar a Deus para que Deus possa fortalecê-los, dar sabedoria e serem homens cheios de testemunhos, gloriosos, bons testemunhos, e cheios do Espírito Santo e que possam trabalhar com muito zelo e amor na casa do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo ao nosso Deus por mais uma escola bíblica dominical. Senhor Deus, nosso Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, por mais uma escola realizada, Senhor. Que a Tua palavra possa alcançar os corações, meu Deus. E que o Senhor venha cada dia levantar homens, Senhor. Homens idôneos, Deus, com caráter moral, espiritual. Líderes maravilhosos no lar, Senhor. Para que possam servir a Tua casa, Jesus, com amor, com dedicação, com humildade, Senhor. Fazendo com alegria a Tua obra, em nome de Jesus. É assim que eu te oro e já te agradeço por tudo e abençoo a todos, meu Deus, que estão vendo essa escola bíblica dominical, Jesus, que irão ainda ver, Senhor, que possa a palavra do Senhor penetrar nos seus corações, em nome de Jesus. Obrigada por tudo. Amém. A paz do Senhor e até a próxima escola bíblica dominical. Ó, se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu
de Deus, Assembleia